Quando Jesus estava já enterrado, olha o que o povo foi lembrar, irmãos. A gente celebra a Santa Ceia na igreja, e Jesus Cristo disse assim: fazer isto em memória de mim. Tanto que hoje é o primeiro ano que nós vamos servir a Santa Ceia da Páscoa, ao qual muitos perguntam, né? Essa Santa Ceia, pastor, tem alguma coisa a ver com a outra? Não. Nós temos a Santa Ceia oficial, que essa é intocável, inviolável, imutável, não tem mudança. Todo segundo domingo de cada mês, até Jesus voltar, esta casa celebra a Santa Ceia oficial. Todo segundo domingo, diga, todo segundo domingo. Mas fala forte. Santa Ceia oficial. Essa Santa Ceia de hoje é a Santa Ceia da Páscoa. E esse ano, se Deus permitir, nós vamos ter a Santa Ceia da Virada também. Lá no último dia, na última hora, no último momento. E Jesus, quando ele disse para nós ministrarmos a Santa Ceia, ele disse assim: fazei isto em memória de mim. Quer dizer, lembrando do que o Senhor tinha passado. Está entendendo? Diga amém. Mas acontece que tinha um povo naquele tempo, irmãos, que eles lembraram de outra coisa. Eles lembraram do que Jesus tinha dito, mas de uma forma diferente. Está entendendo? Diga amém. Eles lembraram de que Jesus tinha dito que no terceiro dia ressuscitaria. E aí olha o que o texto diz. Que um povo chegou para Pilatos e disse: olha, governador, nós lembramos que quando aquele homem ainda era vivo, e eles não chamaram Jesus, nessa versão aqui está dizendo assim: aquele mentiroso. Irmãos, metade da humanidade crê, e a outra metade não crê. E aquele povo disse: olha, governador, nós lembramos que quando ele ainda era vivo, ele disse que no terceiro dia ressuscitaria. Aí o que eles pedem para o governador? Para dar um reforço na vigilância, colocar guardas na porta do túmulo, porque eles diziam assim, para que os discípulos não venham e não roubem o corpo, e depois saiam pregando e dizendo que ele ressuscitou. Porque a última mentira seria pior do que a primeira. Aqui está dizendo que a última mentira, quer dizer, Jesus ressuscitou. Essa era a última mentira que eles relatam. E a primeira mentira: vai ressuscitar. Deu para entender? Diga amém. Eu irei ressuscitar o terceiro dia. Olha para mim, igreja. Aqui eu posso entender o quanto é difícil para os seguidores de Cristo viverem pela fé. Acreditar antes de ver. Amém, igreja? Acreditar antes de você receber. Então, eles diziam para que os discípulos dele não roubem o corpo e depois saiam dizendo, né, que ele ressuscitou. Porque essa última mentira, ele ressuscitou, vai ser pior do que a primeira: vou ressuscitar. Olha para mim, igreja. Deus disse: eu vou te abençoar.
Só que ainda você não está vivendo na bênção. A Bíblia diz assim: eu irei abençoar a tua vida, eu irei mudar a tua vida. Mas ainda não aconteceu, amém, igreja? Ainda você não vive na vida que você queria viver. E eu nem sei se a vida que você deseja é desejável também ao Senhor. Porque a Bíblia deixa bem claro que quando nós fizermos um pedido para Deus, nós temos que fazer segundo a sua vontade. Já que nós temos que entregar a nossa vontade para Ele, já que nós temos que entregar a nossa vida a Ele, já que nós temos que renunciar, por mais que não é isso que nós estamos fazendo, por mais que não é isso que nós estamos vivendo, por mais que não é isso que nós estamos passando, mas os guardas lembraram, o povo lembrou, ele disse que iria ressuscitar. Só que eles não acreditaram, eles não botaram guarda lá para segurar Jesus, entendeu? Amém, igreja? Eles não botaram guarda lá para Jesus não sair de lá, porque para eles Jesus estava o quê? Para eles, judeus, para Pilatos, para os chefes, para os incrédulos, Jesus estava o quê? Fala forte. Morto. Então eles não colocaram guarda lá para Jesus não sair. Eles colocaram guarda lá para os discípulos não roubarem o corpo. Quer dizer, tamanha é a incredulidade do povo, irmãos. Tamanho é a incredulidade da nação. Mas tem um que desde quando Jesus estava no ventre, ele fez de tudo para que Jesus não saísse do ventre. Olha que coincidência. Antes de Jesus nascer, ele já era perseguido. Ele já era perseguido para que não nascesse. E quando ele morre, ele também é perseguido para que ele não saísse daquele túmulo. Só quem está entendendo, diga. Olha que coincidência no seu nascimento e na sua morte. Tinha um que não queria que o plano desse certo, que era o diabo. E ele fez de um tudo para envergonhar. Até na morte, o diabo quis envergonhar Jesus Cristo. Até na morte. Olha o que o povo pensava. Esse é o Salvador? Olha o que o povo pensou. Esse é o Salvador? Que não salvou nem a si próprio? É esse que vocês estavam esperando? Era esse que vocês chamavam de Messias? Era esse que vocês diziam que na lei de Moisés dizia, que na palavra de Isaías dizia? Porque até hoje os judeus usam o Velho Testamento. Até hoje os judeus usam o Velho Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento. Você está entendendo? Diga amém. É esse. Olha o que o diabo plantou. Olha o que o diabo plantava no coração da humanidade. Olha o que o diabo planta no coração do povo hoje. Olha a dificuldade, meu irmão, hoje do povo a receber Jesus Cristo. Tem uma pessoa que eu disse para ela assim: mas você está vendo os milagres do Senhor na tua vida e você ainda não consegue adorá-lo, entregar a sua vida a Ele. A dificuldade é muito grande, igreja. Deixa eu dar um salto aqui agora na leitura. Mateus 28, está aberto aí? É o último capítulo. Se não está, abre de novo.
Mateus 28, 11. Posso ler? Abriu a sua Bíblia? Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Mateus 28, 11. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo o que aconteceu, e vocês não terão nenhum problema. Versículo 15. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Olha para mim. Olha como é que o diabo trabalha. Nem a morte foi pária para Jesus Cristo. Nem a morte. Se Jesus não ressuscitasse, toda a pregação cairia por terra. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a Bíblia não teria sentido algum. Amém? O plano de Deus não tinha sentido algum. Mas eu dei um salto aqui na leitura só para você poder entender. Porque, irmãos, o inimigo até hoje ele trabalha na mente e no coração do povo, colocando o quê? Dúvida. Colocando o quê? Barreira. Até hoje Satanás trabalha no coração da humanidade, irmão, colocando sérias dificuldades na vida, sérios problemas que a pessoa passa, para ela não entregar 100% a sua vida ao Senhor. E ali, irmãos, colocaram guardas ali. Mas olha o que aconteceu. Capítulo 28, versículo 1. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo, que ficaram como mortos. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Olha para mim, irmão. As mulheres foram fazer o que lá no túmulo? Foram purificar o corpo. Era hoje o que hoje fazem. Eles embalsamam o corpo. Naquele tempo, as mulheres desceram lá e foram planejando, dizendo: como é que nós vamos tirar a pedra para entrar lá, para limpar Jesus Cristo? Então foram planejando. Quando elas chegaram lá, elas viram o túmulo aberto. A Bíblia diz que um terremoto aconteceu, e quando elas chegaram lá, a pedra estava deslocada, o túmulo estava aberto, e a Bíblia relata que tinha um anjo, parecido com o quê? Com um relâmpago. Olha que coisa, irmão. Sentado em cima da pedra. E quando as mulheres chegam, o anjo diz: não tenha medo. Não tenha medo. Sei que vocês estão aqui procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Aqui é lugar de morto. Aqui é lugar de quem morre. E o Jesus que vocês procuram
não está mais morto. Cumpre-se o plano de Deus, amém, igreja? Cumpre-se o plano de Deus. Satanás mais uma vez é envergonhado e derrotado. Só que o diabo nunca desiste. Nunca desiste. Quem desiste somos nós, irmão. Nós aqui desistimos de tanta coisa fácil. Vamos orar 40 dias. Você ora 5, fica 8 sem orar, depois retoma. Vamos ler a Bíblia, aí você começa a ler, não termina. Vamos orar, aí você começa a orar, não dá conta, ou nem tenta. Vamos jejuar, e você jejua, passa mal, dá tontura, o estômago começa a corroer. Aí você, não, eu tô tonta, me passa a comida para dentro. Aí você congrega, depois não consegue mais. Aí você dá glória a Deus, daqui a pouco você não consegue mais dar glória a Deus. Aí você crê, daqui a pouco não crê mais. Diga misericórdia. Diga, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Olha para mim, igreja. Mas o diabo não. O diabo não. Se não dá de um jeito, ele vai de outro. E aí quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que o anjo diz às mulheres: olha, ele não está mais aqui, já foi ressuscitado. Diga glória. O diabo, irmãos, tentou envergonhar até quando Jesus estava morto. Não, vamos botar guarda aqui, ninguém vai pegar nele. Mas não precisava ninguém pegar nele. Não precisava ninguém carregá-lo. Porque os planos do Senhor, irmãos, ele não precisa do homem. Porque está tudo programado, está tudo preparado, está tudo no controle do Senhor. Tudo está na mão de Deus. Até que quando para a gente a coisa desanda, para Deus está no controle. Amém, igreja? Para nós o mundo está perdendo, está se perdendo, a coisa está indo para um caminho errado. Eita, o negócio vai dar errado. Eita, a bomba vai explodir. Está tudo no controle de Deus. Amém, igreja? Aí o que acontece? O anjo diz: agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. E naquele momento, o relâmpago sobe de volta. A Bíblia diz que elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. Olha para mim. Elas estavam com medo, mas muito alegres. Eles estavam com medo, mas muito alegres. Essa alegria aqui era alegria de quê? Confiança. Era alegria de confiança. Eu acredito. Oh, aleluia. Amém, igreja? Elas entraram para dentro do túmulo para ter certeza? Sim ou não? Elas entraram naquele túmulo, irmãos. Por que elas não entraram? Porque elas acreditaram no anjo, amém? Amém, igreja? Então aqui diz assim, no versículo 9: de repente Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. Oh, glória. Por que Jesus não apareceu para todo mundo? Olha para mim, igreja. Por que Jesus não apareceu para os incrédulos? Por que Jesus não apareceu para os judeus, os chefes das sinagogas? Por que Jesus não apareceu para o governador, para Pilatos? Por quê, irmão? Sabe por quê?
Porque Jesus, ele não aparece, ele não age, ele não pode fazer nada aonde não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Essa palavra impossível fecha o cadeado. Não tem como. Você está entendendo? Por que Jesus não apareceu para todos, meu irmão? Jesus só apareceu para os seus. Por quê? Porque os seus, Deus tinha um plano na vida deles. Deus tinha um plano na vida deles. Porque no meio desses seus aqui, dos dele, tinha Tomé, o incredão. Mas Jesus apareceu para eles, porque Deus tinha um plano. Não era à toa que eles eram os escolhidos. Não era à toa que eles eram os chamados. Não era à toa que Jesus disse: olha, eu irei para o Pai, e Ele vai mandar um Consolador. E esse Consolador vai tocar em vocês, e vocês vão terminar a obra que eu comecei. Por isso que eles viram Jesus Cristo. Agora hoje, para você ver a glória de Deus, para você ver o poder de Deus, para você ver, experimentar a unção de Deus, você precisa estar acessível a Ele. Você precisa fazer como essas mulheres aqui, ó. Vocês precisam abraçá-lo, abraçar os pés dele. Sabe o que é abraçar pé? É dobrar-se perante ele, é se curvar diante dele. Amém, igreja? E é o que a igreja hoje não faz, é se curvar diante do Senhor. Por quê? Porque a soberba, porque a vaidade, porque os espinhos. Tem tanto espinho dentro da igreja, irmão. Eu sou uma pessoa ocupada, eu sou uma pessoa atarefada, eu não tenho tempo, o meu tempo é curto, é 24 horas, mas se tivesse 48, você ia pedir mais 88. Por que, irmãos? Aquelas mulheres curvaram-se diante do Senhor, abraçaram os pés dele. Isso significa reverência. Isso significa todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque Jesus vive. Temor não há. Amém? O porquê que Jesus disse para aquelas mulheres: não tenham medo. Por que Jesus disse para aquelas mulheres: não tenha medo? Eu respondo. Essa palavra de Jesus vale para todo mundo hoje. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Senhor, o que vai ser? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa? Meu Deus, como é que eu vou passar nesse concurso? Como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Olha para mim, igreja. O que será do meu casamento? O que eu vou fazer da minha vida? E agora? Eu estou falando para os temerosos. Escuta. Não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não para essa pessoa, não tem mais jeito não para essa causa. Por que Jesus disse para aquelas mulheres: não tenha medo? Jesus estava dizendo para nós, irmãos: escuta a voz do Senhor no teu ouvido. Filha, filho, não tenha medo do que você está passando. Filha, não tenha medo dessa causa. Filho, não tenha medo dessa situação que você está vivendo. Filhos, não temas, porque nada está dando certo. Jesus diz: vá para Galileia.
e lá eu aparecerei. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Galileia, presença certa de Jesus Cristo. Foi lá que ele se revelou depois de ressuscitar. Galileia, presença certa de Jesus Cristo. É para onde eu tenho que ir. E lá o Senhor vai se revelar. Ó, eu aqui ressuscitei. Eu não disse? É quando Deus muda a sua vida. Eita, ô glória, Deus vive para sempre. Aleluia. Você está entendendo? Diga amém, igreja. Por que Satanás quis impedir Jesus de ressuscitar? Não tem guarda, irmão. Não tem segurança. Não tem pedra. Não tem nada que barra o poder de Deus. Agindo Deus. Lembre-se, irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Deus tem um plano na sua vida, irmão, creia. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito no seu casamento. Deus tem um propósito na sua família. Deus tem um propósito no seu emprego. Deus tem um propósito com seus filhos. Deus tem um propósito com seus pais. Creia, acredite. E vá para Galileia, vá para a presença de Jesus Cristo, vá para onde Jesus vai se revelar. É para a presença dele, igreja. Não, tem gente que vai para o quarto escuro, apaga a luz, fecha a janela, desliga o celular, fecha a porta e ainda briga com todo mundo. Diga para ninguém me perturbar. Não, hoje é dia de alegria, Jesus vive. Amém, igreja? Hoje é um dia de alegria. A partir desse momento aqui, ó. A partir desse momento aqui, era para os filhos de Cristo, era para nós, era para toda a humanidade que cresce, nunca mais ter medo. Nunca mais ter medo. Ainda que a videira não floresça, ainda que nada dê certo, ainda que as coisas não fluam, ainda que a tua vida esteja do jeito que está, creia, 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 acredite, igreja, porque Ele vive. Era isso que o texto estava dizendo. Era isso, irmãos, que o diabo temia. Se Jesus ressuscitar, eu estou perdido, tudo vai estar perdido. Mas mesmo ele sabendo que está perdido, ele não desiste. Ele arma um plano. Ele chama os soldados e diz: olha, vocês vão mentir para o governador. Vocês vão falar que os discípulos estiveram aqui. Vocês vão falar que vocês dormiram. Vocês vão falar que ele roubou o corpo. E até hoje essa história prevalece, porque os judeus não acreditam na ressurreição de Cristo. Roubaram o corpo. Roubaram. Já tinha um agravante de não ter acreditado no próprio Jesus. Vai lá agora nos discípulos. Mas eu acredito. Eu não estava lá. Eu não vi Jesus ressuscitado. Mas eu acredito. Porque o Espírito de Deus testifica. Você não acredita porque você quer acreditar. Você não crê porque você quer acreditar. Você crê porque o Espírito de Deus testifica em você. É verdade. Diga para quem está do seu lado: você não é nada. Eu creio. Crê nada. O Espírito Santo de Deus que habita em mim me leva a crer. Porque nós, irmãos, não somos nada, não podemos nada. A Bíblia diz que nem orar a gente sabe direito. A Bíblia diz que nem clamar a gente sabe. A Bíblia diz que nem falar direito com Deus a gente sabe. E ainda tem uns que tentam sozinhos. E ainda tem pessoas que não oram, que não apresentam a tua vida, que não entrega, que não deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Amém?
Versículo 16 aí do capítulo 28 diz: os 11 discípulos foram para Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso aqui é uma promessa. Coloca a mão em cima dela. Coloca a mão em cima dela e diga: Jesus, perdoa a minha incredulidade. O Senhor sempre esteve comigo. Eu, com a minha ignorância, com as minhas dúvidas, com os meus medos, é que não vi. O medo trava. O medo cega. O medo traz pavor, traumas. Por isso Jesus disse para aquelas mulheres: não tenha medo, não tenham medo. Viu, igreja? Jesus está dizendo para você, você está entendendo a mensagem que Jesus está te dando? Jesus está te dando uma palavra profética nesta noite. Jesus está dizendo para a igreja: não temas, porque eu vivo, e aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Eu estou com vocês todos os dias. Diga todo dia. Diga domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Diga oh, glória. Diga para quem está do seu lado: Jesus está contigo todos os dias. Agora você, eu não sei se está com ele. Fala. Você está entendendo, igreja? Não é Deus que abandona nós, é nós que abandonamos o Senhor. Ele disse na sua palavra aqui, ó: ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. E lembre-se disso. Jesus disse: ei, lembre-se disso. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Os fins do tempo chegou? Os fins dos tempos chegou? Então Jesus ainda está conosco. Ai, a minha vida agora acabou, porque aquele homem saiu da sua vida, porque você perdeu uma namorada, porque você perdeu um namorado, né? Porque você não casa, porque você não trabalha no trabalho que você quer, porque você não ganha o dinheiro que você quer. Ai, minha vida acabou. Minha vida acabou. Aliás, nem vida eu tenho. Oh, vida miserável essa minha. Tem perna, tem braço, tem vista. Levanta todo dia, abre o olho. Quem deu essa vida para você abrir o olho? Quem deu essa força para você abrir o olho? Ah, que vida miserável. Por quê? Porque está desempregado? Ah, que vida essa minha? Me mata. Por quê? Porque está doente? Qual é mais importante para você quando você conhece o reino de Deus? O que é mais importante para você, irmão? Porque a Bíblia diz assim: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é mais importante quando você conhece o reino de Deus? É a justiça dele? É o próprio reino dele? Ou são as demais coisas? Agora é fácil você responder, mas responda com as suas atitudes. Responda com a sua vida. Responda com as suas obras. O que você está fazendo? Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Ou você está buscando as demais coisas em primeiro lugar? E quando tiver tempo, se sobrar, responda com a sua própria vida, não com a boca.